Dando continuidade à nossa aula de propriedades físico-químicas, no vídeo anterior nós estudamos duas propriedades físicas, a solubilidade e a temperatura de ebulição, que são as propriedades mais importantes para os compostos orgânicos. Agora nós estudaremos a parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, ok? Os compostos orgânicos, eles também têm caráter ácido ou básico, bem menos intenso do que os compostos inorgânicos, mas ainda assim eles têm. Porque lá na química inorgânica, vocês devem ter estudado os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Aqui nos compostos orgânicos, esse caráter ácido ou básico, eles ficam um pouco mais importantes, para que a gente possa entender como se dá a formação desses compostos, ok? A acidez, dos compostos orgânicos, ela é muito menor do que a acidez de um ácido inorgânico. Por exemplo, se a gente comparar ácido sulfúrico ou ácido clorídrico com qualquer ácido carboxílico, a acidez dos ácidos inorgânicos é muito maior e a gente consegue verificar isso através da sua constante de ionização. Lá para os ácidos, a gente tem que essas constantes, assim como vocês viram lá em equilíbrio químico, é aquela constante Ka, constante dos ácidos. E aí o que acontece? Esses ácidos orgânicos, então, eles são bem menos ácidos do que os ácidos inorgânicos. Mas dentro dos ácidos orgânicos, a gente ainda tem também aqueles que têm caráter mais ácido e caráter menos ácido. Os ácidos carboxílicos, até pelo próprio nome, eles têm uma acidez dentro dos compostos orgânicos bem elevada. Então, o valor da constante de ionização deles é da ordem de 10 a menos 5. Já os fenóis, por exemplo, eles também têm um caráter ácido, bem menos ácido que um ácido carboxílico, mas ainda assim. A água, que é um solvente universal, que tem aquele KW. E ainda eu tenho os álcoois, que tem caráter ácido ainda bem menor do que a água, mas ainda assim também podem ter algum caráter ácido. Saber esse caráter ácido dos compostos orgânicos vai fazer com que essas substâncias elas reajam com bases inorgânicas, por exemplo, para formar uma outra classe de substâncias orgânicas. Por exemplo, um ácido carboxílico ele pode reagir com uma base inorgânica, assim como o hidróxido de sódio, e formar o que nós chamamos de sais de ácido carboxílico, um grupo funcional que inclusive vocês viram anteriormente. O acetato de sódio, ele, apesar dele ter um caráter de ligação iônica, por causa da ligação entre o metal e essa parte aniônica, ainda assim, eu tenho uma classe diferente de compostos. Então, os ácidos carboxílicos, eles podem reagir com uma base inorgânica, assim como um fenol. Mesmo o caráter ácido dele sendo mais baixo, ainda assim ele pode reagir e formar, por exemplo, ali como o exemplo nos monsters, o fenóxido de sódio, Então, eu vou retirar aquele hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio ionizável de um fenol. Isso é fácil de ser feito? Não, não é fácil de ser feito, mas é possível de ser feito. Com relação ao caráter básico das substâncias orgânicas. Quem é que tem caráter básico? As aminas. As aminas, elas têm esse caráter básico por causa do nitrogênio e principalmente do par de elétrons que esse nitrogênio tem e que pode pegar esse hidrogênio de uma molécula de água, por exemplo. Então, as aminas, em geral, elas têm esse caráter básico. Isso é importante porque, de vez em quando, inclusive, aparece no Enem, ou em vestibulares, essa questão da basicidade das aminas, tá bom? Então, a amônia,
né, o NH3, como a gente viu que as aminas são derivadas da amônia, ela pode pegar esse hidrogênio da água, né, e formar o íon amônio, que é o NH4+, e sobrar essa hidroxila. Então, esse equilíbrio químico é o que dá esse caráter básico para as aminas, tá? Assim como uma amina primária também pode reagir da mesma forma. E como essas substâncias elas têm caráter básico, elas podem reagir com os ácidos inorgânicos, né? Assim como lá no exemplo, a amônia reage com ácido clorídrico para formar o cloreto de amônio, uma amina primária, ou secundária, ou terciária, o que quer que seja, também pode reagir com ácido clorídrico para formar uma outra classe de compostos orgânicos. Então, as aminas elas têm um caráter básico muito semelhante, inclusive, ao caráter básico da amônia. Ok, pessoal? E nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Um beijo para todo mundo.